Oi pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal da Galáctica. Não esquece de, além de ficar com a gente até o final, compartilhar esse conteúdo também com seus amigos e se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos conteúdos. Hoje a gente vai atender um pedido de um internauta que mandou pra gente uma pergunta. O que é a era do podcast que a gente está vivendo hoje? Então, bora falar um pouquinho de podcast. Para começar, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que não é um programa de rádio, não é a mesma coisa. A principal diferença é que o podcast você escuta sob demanda, onde você quiser, o horário que você quiser, enfim, o dia que você quiser. Ele não fica numa estação de rádio fixa, ou ele fica online, ou ele fica numa plataforma de podcast. Então essa acho que é a primeira diferença aí que a gente tem que ressaltar. A segunda coisa é que o legal do podcast é que você pode escolher o tema que você quer, você não é obrigado a ficar ali escutando coisas que não te interessam. Então você consome podcast de acordo com o que você gosta. Tem de tudo: cinema, literatura, política, esporte, humor, notícia, enfim. Dá uma pesquisada no seu celular na loja de aplicativo e você vai ver lá, você baixa o programa e começa a dar uma pesquisada em podcast, é bem legal. Na verdade, no Brasil, a gente ainda está engatinhando, na era do podcast. A palavra começou a ser usada em 2004 e o que quer dizer podcast? Ela é uma mistura de pod, do iPod, tocador de música da Apple, com cast, de broadcast, que é radiodifusão. Então ela é essa mistura, ela é usada desde 2004. Aqui no Brasil, o primeiro podcast foi o Digital Minds, ele falava sobre tecnologia. Mas olha só, a gente está falando de 2004. Hoje, dos 120 milhões de internautas que a gente tem no Brasil, se liga nos números. 39 milhões já ouviram falar a palavra podcast, mas assim como o nosso internauta mandou pra gente, não sabia direito o que era. 50 milhões nem nunca ouviram falar a palavra podcast. E só 16 milhões acompanham fielmente algum podcast. Isso é muito legal, significa o quê? Uma oportunidade de negócio. A gente ainda tem um caminho aí no Brasil para descobrir podcast, usar melhor as empresas, figuras públicas. A gente tem muito o que trilhar ainda. E o bacana é o seguinte, se você quiser, você pode ter o seu podcast. Não requer nenhum investimento e a edição também, você tem vários softwares gratuitos aí para fazer a sua edição. O que vale, se você está pensando em ter o seu podcast, o que vale? O básico. 2 dicas básicas. Primeira, fale sobre o tema que você domina. Não tem essa de pegar o celular, gravar qualquer coisa e ver como é que vai ficar. Não. Fala sobre aquilo que você domina. Se você escolher fazer sozinho, bacana. Se você escolher dividir bancada de podcast com alguém, pega alguém que domina o tema também. Porque se o pessoal começa a perceber que você não domina aquilo que você está falando, já era. Você perde o teu ouvinte, perde o teu seguidor. E a segunda dica, escolheu sobre o que você vai falar, aquele tema que você domina, dá uma pesquisada rápida para ver como é que estão seus concorrentes. O que tem de podcast sobre esse assunto, quantos seguidores tem. E mais que isso, busca lá se o domínio está livre, porque de repente você cria um nome aí de podcast, de uma coisa que já existe e aí não tem como você arrebatar seguidor para te acompanhar. Se você quiser saber um pouquinho mais de podcast, tem muita dica técnica legal, muita coisa bacana, é só entrar em contato com a gente que a gente ajuda você. Não esquece também de fazer como nosso internauta e mandar sua dúvida pra gente, sugerir tema aqui pro canal da Galáctica. A gente volta na semana que vem.